Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novinho saindo hoje pro canal. E eu vim então responder uma pergunta que muitos seguidores me fazem lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, não deixe de me seguir por lá também. Vou deixar o meu endereço aqui embaixo para você também não perder as dicas que eu posto praticamente todos os dias lá no meu Instagram. Mas a pergunta que não quer calar, que muita gente me faz, me manda lá no direct do Instagram, é a seguinte: Sofia, ano novo 2022, onde é o melhor lugar nesse ano que se inicia para eu aplicar a minha reserva de emergência? E hoje então nós vamos falar exatamente sobre isso. Com o cenário fiscal, com o cenário econômico que a gente tem agora em 2022 de taxa Selic em sessão, qual será o melhor lugar para você aplicar aquele seu dinheiro da reserva de emergência que você precisa resgatar a qualquer momento? Será que são nos investimentos pré-fixados ou será que são nos investimentos pós-fixados? CDBs, LCIs, LCAs? Onde será que é o melhor lugar para você aplicar o seu dinheiro? E é então exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de eu partir para essa análise, com uma série inclusive que eu vim trazer de 3 investimentos na prática ideais para sua reserva de emergência, eu queria lembrar você de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais e mais pessoas, combinado? Dado esse recadinho, então vamos lá para a tela do meu computador para você então enfim descobrir quais são os melhores investimentos para a reserva de emergência agora no ano de 2022. Bora lá! Bom, pessoal, e antes de partir para os investimentos em espécie que eu trouxe, que eu separei aqui para mostrar para vocês, ideais para reserva de emergência ou colchão financeiro agora em 2022, eu queria fazer uma breve recapitulação aqui para quem não sabe para que serve um colchão financeiro e quais requisitos ele deve ter, que é que eu fiz aqui por meio dessa apresentação, que inclusive é uma apresentação que eu utilizo em uma das aulas que eu faço dentro do meu treinamento, o Investindo do Zero, tá? E o colchão financeiro, gente, que é sinônimo para reserva de emergência, se trata então de uma reserva financeira que você tem que ter, que pode ser de 3 a 12 vezes o seu custo fixo mensal. E por que essa diferença é tão grande, né? De 3 a 12 vezes? Porque é uma reserva de emergência que vai te amparar em momentos aí de emergência mesmo, em momentos imprevistos aí, para custear as suas despesas fixas. Então, por exemplo, se você ficou desempregado, você vai precisar do seu colchão financeiro para pagar as suas contas até você se restabelecer profissionalmente. Se você tem algum problema de saúde, né, e precisou arcar com, por exemplo, algum tratamento médico que não era coberto pelo seu plano de saúde, você também vai precisar utilizar o seu colchão financeiro para isso. Para uma série de outras despesas, como por exemplo, né, estourou um cano na sua casa, vai precisar fazer uma reforma emergencial por causa disso. Você vai utilizar o colchão financeiro para arcar com essas despesas. Né, teve algum acidente com o seu veículo, furou um pneu, né, raspou o para-choque, você vai precisar de utilizar o seu colchão financeiro para fazer aquela manutenção emergencial no seu veículo, tá? E por que então a gente fala de 3 a 12 vezes? Porque para quem tem profissões, pessoal, mais previsíveis, mais seguras ou mais estáveis, como é o caso de servidores públicos, você pode ter uma reserva menor, porque o seu risco de ficar desempregado numa situação inesperada, ela é significativamente menor. Já se você é autônomo, se você é empresário, se você tem uma maior imprevisibilidade na sua renda mensal de quanto que você vai ganhar no mês, você não sabe como que vai estar a sua situação daqui a 12 meses, então o que é mais prudente é que você tenha um colchão financeiro um pouco maior, né, que pode chegar a 10, 11, 12 vezes o seu custo fixo mensal. Então, quanto mais estável for a sua carreira, menor pode ser o seu colchão financeiro. Quanto mais arriscado e mais imprevisível, maior ele deve ser, tá? E os seus investimentos em reserva de emergência tem que sempre se submeter a 2 requisitos. Tem que ser investimentos seguros e líquidos, pessoal. Então, você não vai investir em renda variável, você não vai investir em criptomoedas, você não vai investir em aplicações arriscadas. O seu dinheiro da reserva de emergência tem que ficar em investimentos seguros e líquidos. E o que é liquidez? O que é um investimento líquido? Liquidez é a capacidade de um investimento rapidamente se transformar em dinheiro livre para você utilizar na sua conta bancária, tá? Então a gente precisa de investimentos que sejam seguros, que não corram o risco de, em caso de resgates antecipados, você ter prejuízo, e investimentos então que sejam líquidos, que em caso você precise utilizá-los, eles rapidamente se transformem em dinheiro livre para você utilizar na sua conta. É exatamente o caso do Tesouro Selic, do CDB de liquidez diária e dos fundos DI. E por que a poupança não? Por que a poupança não está aqui como sugestão de investimento para reserva de emergência, pessoal? Porque a poupança, se você não sabe, ela só rende a cada 30 dias. E se você aplicar seu dinheiro para reserva de emergência na poupança hoje e precisar resgatar daqui a 15 dias, por exemplo, seu dinheiro não vai ter rendido absolutamente nada. Então, para que investir na poupança, pessoal? Não faz sentido você investir em poupança, sendo que você tem investimentos tão seguros e sólidos quanto ela e que tenham uma rentabilidade diária, que é exatamente o caso do Tesouro Selic, do CDB de liquidez diária e dos fundos DI.
Então não tem por que você utilizar a poupança, fora que ela tem a rentabilidade significativamente inferior a esses 3 investimentos que eu trouxe aqui hoje para vocês, tá? E desses 3 investimentos, a gente tem então Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e fundos DI. E eu descartaria também os fundos DI. Por quê? Se você não sabe, fundos DI são fundos de investimento em renda fixa que principalmente, majoritariamente, investem em Tesouro Selic. Só que no caso dos fundos DI, você tem uma forma de incidência de imposto de renda, que é chamado imposto de renda como cotas, que cobra automaticamente das suas cotas do seu fundo imposto de renda a cada 6 meses, nos meses de março e novembro. E sempre que a gente fala em adiantar o pagamento de imposto de renda para o governo federal, pessoal, isso é desvantajoso para você investidor. Porque no caso do Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, você só pagaria imposto de renda quando você resgatasse esse investimento ou quando ele chegasse ao seu vencimento. Já no caso dos fundos DI, não. Você sempre está pagando a cada 6 meses imposto de renda para o governo. E quando você adianta esse pagamento para o governo, é um dinheiro que vai deixar de estar rendendo lá na sua conta, vai deixar de estar rendendo lá no seu investimento para você adiantar esse pagamento para o nosso governo, para a Receita Federal. E isso não é nada vantajoso para você. Então, dessa listinha tríplice aqui de Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e fundos DI, eu já riscaria do mapa os fundos DI. Ficaria só com o Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. E dentre os títulos do Tesouro Selic, que eu já quero mostrar aqui para vocês, né, no próprio parte de preços e taxas do site do Tesouro Direto, a gente tem 2 tipos de títulos, né? O 2024 e o 2027. Por que eu não investiria, pessoal, em Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA? Que é a pergunta que mais me fazem lá no Instagram. Tesouro Prefixado está com uma baita rentabilidade, por que não investir nele? Porque, pessoal, os títulos do Tesouro Prefixado e IPCA, eles sofrem um fenômeno que se chama marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e também na descrição te explicando mais detalhadamente o que é. Mas, a grosso modo, pessoal, marcação a mercado é um efeito que tanto os títulos prefixados quanto os títulos IPCA sofrem em caso de resgates antecipados, ou seja, antes do vencimento, em que você pode até mesmo, pessoal, resgatar menos dinheiro que você investiu. Imagine só você ter prejuízo real com investimentos títulos como conservadores, como Tesouro Direto. Tenho certeza que você não vai querer isso para você. Então, se você quiser fazer uma reserva de emergência em um local adequado, esqueça os títulos prefixados e Tesouro e IPCA e olhe só para os títulos do Tesouro Selic, que são os títulos que praticamente não sofrem marcação a mercado no Tesouro Direto. E dentro do 2024 e o 2027, eu prefiro investir no 2027, por 2 motivos. Primeiro, que ele tem um deságio, né, que é essa taxinha aqui que acompanha a rentabilidade da Selic, significativamente maior que o 2024. Então, ele já sai na frente por causa disso. E em segundo lugar, ele tem um vencimento maior do que o 2024. Então, se você não precisar utilizar sua reserva de emergência, o ideal é que você opte, então, por investimentos que, apesar de ter liquidez diária, que é o caso do Tesouro Selic, tenham vencimentos mais longos. Porque em caso de não precisar utilizar essa reserva, esse vencimento vai demorar a chegar e, obviamente, você vai postergar mais uma vez o pagamento de imposto de renda, que sempre vai acontecer, relembrando, quando você resgata o seu investimento ou quando ele chega ao vencimento. Então, por esses 2 motivos, eu ficaria com o Tesouro Selic 2027. E no caso dos CDBs, pessoal, quais CDBs seriam os mais indicados, então, para a sua reserva de emergência? São os CDBs que rendem pelo menos 100% do CDI e que tenham liquidez diária. Não aceite, não contrate, pessoal, CDB de liquidez diária que rendam menos de 100% do CDI, porque aí vão ser CDBs que vão render menos do que o Tesouro Selic. E aí não faz sentido, não vale a pena você investir em um CDB que tem uma rentabilidade inferior à do Tesouro Selic para fins de reserva de emergência. E aí, então, pensando em CDB de liquidez diária, que tem uma rentabilidade de pelo menos 100% do CDI, eu separei 3 aqui que eu achei extremamente interessante de trazer, mostrar aqui para vocês. E o primeiro deles, começando aqui pela corretora Toro, tá? Se você não tem conta na corretora Toro, pessoal, é uma das principais, maiores e mais seguras corretoras que a gente tem aqui hoje no Brasil. Inclusive, pela corretora Toro, você consegue investir em Tesouro Direto, tá? Eu tô aqui dentro da minha área logada de investidor na corretora Toro. Você pode vir aqui na parte de Tesouro Direto e aí já fazer a sua aplicação em Tesouro Selic. Aqui, ó, Tesouro Selic 2027. E se você não quiser investir só em Tesouro Selic para sua reserva de emergência, que é o que eu faço, tem também as opções de CDB de liquidez diária oferecidas aqui na plataforma da Toro. E uma das que eu mais gosto, pessoal, inclusive eu já venho aqui em filtros avançados e coloco aqui, ó, prazo para resgate sem prazo mínimo, é um CDB aqui do Banco Semear. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal mostrando o porquê você não pode escolher investimentos de renda fixa olhando apenas a rentabilidade.
você tem que investigar a solidez e saúde financeira da instituição em que você está investindo, tá? Vou deixar, inclusive, esse vídeo aqui sobre como saber se seu banco é confiável ou não. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Mas esse CDB do Banco Semear, ele passa pelo meu crivo de segurança, confiabilidade da instituição financeira e também com a rentabilidade adequada. Então, esse seria o primeiro CDB que eu utilizaria para, então, investir, formar a minha reserva de emergência. O CDB do Banco Semear, que é oferecido na plataforma na Corretora Toro. E se você ainda não tem uma conta na Corretora Toro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu link de indicação para você se tornar cliente da Toro e poder ter acesso, né, tanto a Tesouro Direto quanto a investimentos de renda fixa com taxa zero de administração. Em segundo lugar, um CDB que eu também gosto bastante, inclusive eu tenho conta lá e tenho esse CDB também, é o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, que rende a partir de 105% do CDI e também é uma instituição muito sólida e segura, tá, pessoal? Se você também não tem conta no Sofisa, quer abrir uma conta para investir, seja no CDB de liquidez diária deles ou também nas LCIs e LCAs, que são extremamente competitivas, eu vou deixar meu link também aqui na descrição. E assim que você abrir sua conta e fizer seu primeiro investimento no Banco Sofisa utilizando o meu link, você ganha R$50. Então não deixe de aproveitar essa promoção deles, que é por tempo limitado, tá certo? E em terceiro lugar, o CDB que eu também gosto, que me chamou atenção, que é de um banco seguro e sólido, é o CDB do Banco BMG, de liquidez diária, e que tem um rendimento de 110% do CDI, pessoal, com vencimento em 3 anos. Então percebam que todos esses 3 CDBs que eu mostrei aqui para vocês têm liquidez diária, têm uma rentabilidade acima de 100% CDI e pertencem a emissores, a bancos sólidos e seguros, pessoal. Eu sempre falo isso com os meus alunos, eu sempre falo isso com a minha audiência. Não invista em renda fixa olhando apenas pela rentabilidade. Você precisa saber se a instituição em que você está investindo é uma instituição sólida e segura para você não ter dor de cabeça, tá certo? Então, esses aqui são investimentos que eu gosto bastante, que eu inclusive tenho, tá? Eu tenho investimentos de reserva de emergência, tanto nesses CDBs que eu mostrei aqui para vocês, quanto em Tesouro Selic. E esse, então, é um apanhado que eu queria trazer aqui para vocês de investimentos de renda fixa ideais para sua reserva de emergência. Não invista em pré-fixados, não invista em aplicações atreladas ao IPCA que não tenham liquidez diária, justamente por causa dos efeitos da marcação a mercado, pessoal. Então, para reserva de emergência, não tem muita discussão, não tem muita conversa, não tem como muito inovar. É justamente investir em alguma dessas aplicações aqui que eu mostrei para vocês, que eu trouxe aqui carinhosamente para vocês nesse vídeo de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, não deixe de colocar aqui para mim nos comentários, tá certo? Por hoje é isso, um grande beijo e até a próxima!